Gente, veja uma coisa. A maioria das pessoas, né, vive numa constante luta e até se orgulham disso, né? Que são fortes, né? Que enfrentam isso e aquilo, que é uma batalha atrás da outra e tal. Mas veja uma coisa, que no final ninguém está feliz. No final, ninguém se sente feliz genuinamente. Como assim, né? Me refiro àquela felicidade como estado de espírito, de paz. As pessoas vivem cansadas, né? E com isso, então, muito mais frágeis, muito mais sensíveis, né? E então, ao meio dessa fragilidade, dessa sensibilidade, vem várias coisas juntas, né? Várias reações emocionais juntas, né? Como a intolerância, né? Como tantas coisas que já não conseguem mais lidar, não têm habilidade de lidar, né, com certos desafios. Por quê? Porque estão cansados, justamente porque veem a vida como uma luta e que dia a dia tem que vencer muitos desafios, como diz o ditado, né, tem que matar um leão por dia. Mas o que eu quero que vocês vejam é uma coisa. Gente, a vida, ela não é uma prova de resistência. Você não tem que ser forte para ser considerado bom, honesto, trabalhador, digno, tudo isso, entende? Você só precisa o quê? Viver seus sonhos, sua lenda pessoal, viver a sua singularidade. É aquele processo de individuação que a gente tanto fala, entendeu? E aí então ter ânimo na realização da sua vida. E aí é quando então tudo e todos se tornam leves. Por quê? Porque você se armou da maior força que alguém pode ter, que é a força energética do alto amor, do amor próprio, que acontece então quando você se realiza. E aí, gente, é se amando, então se autorrealizando, que você pode viver todas as experiências sem se machucar, como acontece quando você está em uma luta, né? Com a força da resistência. Entende isso? Então, fora isso, tudo que você vive não é vida. Fora isso o quê? A autorrealização, né? Tudo que você vive não é vida, é sobrevivência. E isso é cruel com a gente mesmo, isso é cruel com você mesmo, porque você não está aqui para sofrer, você não está aqui para lutar, você está aqui para se autorrealizar, para ser feliz, você está aqui para realizar o seu espírito e não para ser forte, e não, você não veio para um campo de batalha, não veio para uma colônia de férias, tá? Mas também você não veio para um campo minado, para um campo de batalhas. Você veio realizar o seu espírito, está de passagem. Isso aqui é uma passagem, não é destino. É meio. E esse meio precisa ser realizado da melhor forma possível, que é através da realização do espírito. Tá? Está aqui para viver e não para sobreviver. Lembre Jesus quando ele disse: Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E qual era a base da mensagem de Jesus para termos vida e vida em abundância? A liberdade e o amor ao próximo como a nós mesmos. Esses são os dois pilares da mensagem de Jesus. A liberdade, quando ele disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? E o amor ao próximo como a nós mesmos. Então você não tem que ser forte, só tem que deixar seu espírito livre. E assim estará amando a si mesmo, quando então, vivendo em abundância, porque essa abundância vem do espírito, só pode vir do espírito, né? Aí então você poderá ser vida aos demais. E tudo que vier até você, se não vier com leveza, com pureza, vai tornar-se leve em contato com essa sua liberdade de ser, né? E com o seu amor próprio. Entende? Então você realiza o seu espírito e você se torna livre. E então as vicissitudes da vida da matéria, né? Porque é normal, uma vez encarnados aqui na vida física, nós estamos sujeitos às vicissitudes da vida na matéria, né? Nós vamos passar com elas, por elas com mais leveza e não como um desafio onde alguém vai sair vencedor e alguém vai sair perdedor.
É tanto que tem gente que considera assim que perdeu para algo, perdeu para um desafio. Por quê? Porque considerou aquela vicissitude uma luta travada pela própria vida, como se a vida, né, fosse uma adversária nossa. E a vida não é nossa adversária. A vida, ela está conosco, somos nós. A vida é para ser vivida porque ela somos nós. A vida pulsa em nós. Sem nós não há vida. Então, não é uma adversária onde vai jogar para nós, né, desafios para que sejamos testados, para que a nossa força seja testada, certo? E então, por que não conseguimos ser livres? Onde estão as dificuldades para que a gente se autorrealize e a gente se liberte. E então a gente sinta essa leveza, a gente viva, né, nessa leveza e a gente sinta essa felicidade genuína que é a do espírito. E então, tendo essa felicidade genuína, a gente ter vida em abundância. A verdadeira vida, como Jesus disse. E o que é que nos impede, né? Primeiro, porque nós somos muito apegados às nossas crenças, a tudo o que nos foi apresentado desde que nós nascemos, né? Falamos recentemente, né, do mito da caverna, de que tudo que se passa ali dentro da caverna, que nós vamos acreditando que tudo que existe é só aquilo. E então ficamos presos às crenças, a tudo aquilo que nos foi colocado como verdade. E então, se a gente não questiona, se a gente não reflete sobre a vida, sobre a nossa existência, a gente não sai dessa caverna. E nós estamos aqui para sair da caverna, para nos libertarmos, certo? Um segundo ponto é porque nós não praticamos o autodescobrimento, que ele vai acontecer através do autoconhecimento. Então, não sabemos, né, quem somos, não sabemos o que realiza o nosso espírito. Estamos aqui, então, para realizarmos o nosso espírito, mas a gente se desconhece. Nós não sabemos quem somos nós. Nós não sabemos o que é que faz nossa alma vibrar. Ter algo pelo que a gente vive, para que a gente vive, e não sobreviver. Não é apenas existir, é viver, é fazer a nossa alma vibrar, entendeu? É ter o ânimo em viver. E isso está lá no nosso espírito, que é através do autodescobrimento nós vamos ter contato com esse conteúdo. E aí nós vamos precisar colocar em prática, para então essa autorrealização ir acontecendo. Não significa, né, que não encontraremos desafios quando nós nos encontramos, quando então encontramos quem nós somos, o que faz nossa alma vibrar, né? Não significa que não encontraremos desafios, como disse há pouco, né? A vida aqui na matéria tem suas vicissitudes e nós precisamos lidar com elas, mas é quando nos autorrealizamos que encontramos fôlego de continuar e vencer esses desafios sem fazer deles uma luta de sobrevivência, quem ganha e quem perde. Cada desafio, ele se torna um aprendizado, mais um degrau na escada, né, da nossa evolução, e não algo que vem para nos testar e nos derrotar. Então, quando a gente busca o caminho da autorrealização, né, desse autodescobrimento, a gente vai passando pelas experiências, percebendo nelas as lições que elas nos trazem. E então vamos desenvolvendo, evoluindo cada vez mais, certo? Um terceiro ponto que eu considero muitíssimo importante é que nos falta inteligência espiritual. Mas o que é inteligência espiritual, né? Antes da gente esmiuçar isso. O conceito de inteligência espiritual foi desenvolvido por Dana Zohar, que foi uma física e filósofa americana. Ela é autora do livro que se chama Inteligência Espiritual. E nesse livro, né, ela explora o conceito de inteligência espiritual, que é a capacidade das pessoas de usarem o espiritual para ter uma vida com mais sentido, certo? Então, assim, nesse caso, então, a inteligência espiritual vem a ser o quê? A capacidade que dos seres humanos de questionar o sentido da vida e de se relacionarem com o mundo que os cerca. Então, ele para pensar
no sentido da sua existência, no sentido da sua vida. Ele sai desse raso da matéria, né, e mergulha profundo em si, né, buscando as respostas que venham a explicar, né, o valor, o significado e a significância da existência, certo? Então, é a habilidade de ver além do visível, além do que aquilo se mostra ser. É uma inteligência, então, uma habilidade de enxergar além das aparências. Então, não é ver a vida de uma forma superficial, rasa, é ver além do que se mostra ser, né? E isso inclui, então, a própria vida, no caso, né? A vida da própria pessoa. E assim, ela passa a enxergar também o sentido das outras vidas, de tudo que existe, do mundo que o cerca, né? Então, assim, no resumo, gente, a inteligência espiritual é a capacidade que um indivíduo ia falando errado aqui, que um indivíduo, eita, enganchou de novo, que um indivíduo desenvolve de perceber o significado da existência. E assim ele desenvolve atributos. Então, se ele está pensando, né, no significado da existência, então se ele para e pensa que há algo além dessa superfície material, né? Inevitavelmente, ele desenvolve atributos como valores morais e princípios espirituais. E nisso está incluído o quê? O sentimento de gratidão. O sentimento por excelência, a gratidão, né? O reconhecimento do valor das experiências. E então, tudo aquilo que antes considerava um sofrimento, uma luta, ele vê o valor das experiências, porque ele está enxergando além. Isso é inteligência espiritual. É o perceber, o sentir além, o que aquilo está querendo nos mostrar, nos ensinar, e então a gente desenvolver mais, certo? Então, não tem nada a ver, inteligência espiritual, gente, não tem nada a ver com religião, porque religião é um conjunto de crenças onde os fiéis manifestam sua fé. A inteligência espiritual é uma habilidade espiritual que, como falei antes, de valores morais e princípios espirituais. E daí decorre o quê, então? Uma vida mais assertiva. Escolhas e decisões são realizadas com base nesse sentido da vida que a inteligência espiritual nos permite sentir e viver. E então a gente saiu da caverna, e então a gente saiu do sistema que determina como nós devemos ser, como nós devemos viver, o que devemos sentir. Porque o sistema fechado, né, determina até os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Determina quais devem ser as nossas realizações, quais devem ser as nossas conquistas, quais devem ser as nossas vitórias. E então a gente passa a vida inteira lutando para ter essas conquistas, para ter essas vitórias, para ter tudo e não ser feliz. Até que chega o fim da existência, né? E não nos autorrealizamos. Não houve a autorrealização do espírito, que é o sentido da nossa existência aqui. Então, são esses 3 pontos que eu considero, assim, essenciais para a gente pensar a respeito, para que a gente sinta, então, uma felicidade genuína, pura, aquela que é do estado de espírito, e que a gente viva leve, que a gente sinta pureza de alma, e que todas as nossas experiências, então, vão ter o condão de lição, de aprendizado, de desenvolvimento para nós, e não de luta, e não de sofrimento. Desafios, sim, mas sofrimentos, não. Deu para entender isso, gente?